Passamos agora ao processo 17.393, da Prefeitura de Plácido de Castro, e que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo na presidência, como também a nossa querida Aninha, e cumprimentar o conselheiro Zé Augusto, conselheira Dulce e a todos que estão aqui presentes. Trato o presente processo de apuração da responsabilidade do senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época do município de Plácido de Castro, em face das complementações salariais concedidas ao servidor senhor Edson Feitosa de Amorim, no exercício de 2012. O feito originou-se a partir da remessa de cópia nas peças constantes do processo trabalhista. O que difere é que, no caso, não havia previsão legal ao pagamento ao servidor, que fez jus a complementações salariais concedidas em folha de pagamento no valor de R$ 3.344. Ele foi devidamente citado e se manteve inerte. A doutora Ana se pronuncia aqui nas folhas 45 e 46, e os autos foram distribuídos a essa relatoria. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a nossa procuradora, a doutora Ana Helena. Senhoras e senhores, trata-se de processo aberto em razão do ofício Vara do Trabalho de Plácido de Castro, encaminhado, noticiando a reclamação trabalhista 261, 19 de 2012, na qual o servidor Edson Feitosa de Amorim requer do município de Plácido de Castro o retorno do pagamento de complementação salarial mensal no valor de R$ 200, recebido no período de janeiro a abril de 2012, que foi considerado improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho, 14ª Região, diante da ausência de ato que autorize a concessão da verba em tela. A análise técnica procedida constatou, com base na sentença da Justiça do Trabalho e na ausência de previsão na Lei Orgânica do Município, que o servidor Edson Feitosa de Amorim não fazia jus à complementação salarial requerida, sugerindo a responsabilização do senhor Rony de Oliveira Firmino, gestor à época, pelo ato irregular, em especial pelo pagamento da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. Verificou também a ocorrência de dano ao erário da ordem de R$ 800, correspondentes aos pagamentos realizados a título de complementação salarial no período de janeiro a abril de 2012, pelo que sugeriu a imputação à responsável nos termos do caput do artigo 54 da Lei Complementar 38, tendo concluído pela citação deste para o contraditório. Com efeito, o senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito do município, foi devidamente citado para a defesa, mas não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado a este MPC em 27 de maio de 2019. Inicialmente, sugerimos a retificação da autuação no tocante ao assunto, que não se refere a apurar a responsabilidade pela contratação irregular, mas pelo pagamento irregular de complementação salarial. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se que os pagamentos em tela já foram considerados irregulares pela Justiça Trabalhista, e a sentença encaminhada a esta Corte para apurar a responsabilidade nesta esfera. No tocante ao dano apurado ao erário, observa-se que o senhor Emerson Melo da Silva, atual secretário municipal de administração, encaminhou os recibos de pagamento de salário do servidor, acompanhados das fichas financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2012, que evidenciou a ocorrência de pagamentos a título de complementação salarial sem autorização legal da ordem de R$ 3.344. No tocante à multa sugerida pela instrução, considerando o prazo prescricional quinquenal reconhecido por esta Corte de Contas, verifica-se, no caso em tela, a sua não incidência, pois os pagamentos se referem ao exercício de 2012 e o responsável foi citado em 2016, ocorrendo, portanto, a prescrição no tocante à aplicação de penalidades pelo ato de execução de despesas sem autorização. Ante o exposto, considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, que seria o 37 caput, a questão da legalidade, este MPC opina pela importação do débito apurado, da ordem de R$ 3.344, ao gestor do município de Plácido de Castro à época, imprescritíveis nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. É o pronunciamento, senhor presidente.
Obrigado. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. E é o mesmo sentido, senhor presidente, voto determinando a devolução no valor de R$ 3.344, atualizados, juro e correção monetária, acrescido de multa acessória de 10% pelo senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeita à época de Plácido de Castro, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 3893, proveniente de complementações salariais concedidas a servidor público sem previsão legal. E, na hipótese de descumprimento, proceda a cobrança via judicial, nos termos aqui da lei. Após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Zé Augusto. Foi. Conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Então, com o nosso voto, eu queria até pedir vênia para votar divergente, pois é um processo de 2012. O gestor percebe que há uma incorreção de R$ 200 em 16 meses, 3.200, retira este processo. Em 2012, o servidor vai à justiça, perde na justiça, mas a justiça encaminha ao Tribunal de Contas para apurar essa irregularidade anterior. Ele é citado em 16 de abril de 2019, e o valor desta situação é de R$ 3.344. Este gestor, ele recentemente foi condenado na justiça a uma devolução com improbidade administrativa, uma devolução na casa de quase R$ 2 milhões por uma ação proposta pelo Ministério Público diante de uma devolução do Tribunal de Contas. Então, para mantermos a mesma coerência, lá todos nós, a unanimidade, pedimos a devolução, mas para manter o princípio da razoabilidade, 2012, 3.344, citação em 2019, eu, então, com a devida vênia, vou divergir para que, em função disso, seja apenas arquivado o processo, entendendo que ele já foi punido naquela prestação de contas. É interessante mesmo, porque, na verdade, eu advogo essa ideia dessa questão desses valores pequenos. Eu assumi este voto por causa da situação de Está constatada, né? de estar constatado, mas eu acho que realmente é complicado, porque, na verdade, nós já tínhamos definido aquela situação do valor, na verdade, da questão não do valor, né? Da razoabilidade da ação. Ele tinha devolvido esse valor na prestação de contas. Inserido. Não, ele foi. Não. Na prestação de contas, entendi que ali nós punimos a gestão. Este valor não está lá. Não. Este é um valor a posteriori, por um ato que ele cortou e que o servidor recorre na justiça e a justiça nos comunica. Então, Pois é, eu coerente, gostaria de coerente. pedir ao conselheiro Zé Augusto, conselheiro Dulce, a gente poderia voltar e ficar com esse voto do conselheiro Malheiro, porque acho que a gente já definiu. Foi até acabei passando batido. Vossa Excelência é relatora. Então, eu voto nesse sentido, mantemos o princípio da razoabilidade. da razoabilidade, Então, do valor. E eu acompanho pela A economicidade. relatora. Então, decidiu-se assim a unanimidade nos termos do e a voto da Dulce? nobre conselheira relatora. Porque não significa Ok. que vai dar trabalho, porque não vai